Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Hardware da turma CEF e IRC, Instalação e Reparação de Computadores da Escola de Marvila. O meu nome é Yuri Borges e estou aqui para vos falar sobre um dos componentes mais importantes do computador, a placa gráfica. A placa gráfica, ou placa de vídeo, não é nada mais nada menos que o componente responsável por construir a imagem que vemos no ecrã. É fundamental para o desempenho do PC, nos jogos, nos vídeos, nas aplicações gráficas e no processamento de imagem, como por exemplo o Photoshop. Em geral, todos os computadores têm uma na motherboard, placa on-board. A maioria das placas-mãe possuem slots de expansão, que são encaixes na placa-mãe para que possam ser adicionadas uma ou mais placas de vídeo. O processador, em conjunto com o software, envia informações à placa de vídeo sobre a imagem que quer desenvolver. São enviadas informações ao monitor através de um cabo de ligação, o que torna a informação visível. Criar uma imagem de dados binários pode ser um processo complicado. Para fazer uma imagem em 3D, a placa primeiro precisa de criar algo como uma armação de arame. Depois, rasteriza a imagem, adiciona iluminação, textura e cor. Para os jogos de ritmo rápido, o computador tem de passar por este processo cerca de 60 vezes por segundo. Sem a placa de vídeo para realizar os cálculos, o processador ficaria demasiado sobrecarregado. Para criar as imagens, a placa de vídeo utiliza 4 componentes: a ligação da placa-mãe para os dados de energia, o processador para decidir o que fazer com cada pixel no ecrã, memória para manter as informações sobre cada pixel e para armazenar temporariamente as imagens concluídas, e por fim a ligação de um monitor para visualizar o resultado no final. Se vocês forem gamers e gostarem de jogar as últimas novidades do mercado, CSGO, LOL, Minecraft, ou se trabalharem com programas de edição que precisem de gráficos 3D, vão necessariamente precisar de uma placa de vídeo que tenha um processador e uma memória próprios. A placa gráfica é um componente com capacidade de memória própria e que pode ter um processador próprio também. No mercado, há várias marcas que fabricam placas gráficas, indicadas para quem precisa de trabalhar com gráficos mais complexos. Vou-vos falar de algumas marcas e de alguns modelos que acho que são os mais indicados para esse tipo de tarefas. A GeForce GTX 1050, RX 560, GTX 1050 Ti, Radeon RX 570 e por fim GeForce GTX 1060, entre outras, mas essas são as que mais recomendo. Quando vocês vão comprar uma placa gráfica a uma loja, deparam-se com algumas características que por vezes não são fáceis de entender. Vou explicar quais são e o que significam, pois se perceberem, conseguirão fazer a escolha mais adequada para a vossa placa gráfica. Bem, agora vou-vos falar um pouco sobre a GPU. O que é a GPU? A GPU, Graphic Processing Unit, ou Unidade de Processamento Gráfico, também chamado de chip gráfico, é o componente mais importante da placa de vídeo. Trata-se de um tipo de processador responsável pela execução de cálculos e rotinas que resultam nas imagens mostradas no ecrã. Certeza que já viste várias placas de vídeo de várias marcas, como por exemplo Gigabyte, ASUS, Zotac, XFX, etc. No entanto, essas empresas fabricam as placas, mas não produzem GPUs. Cabe a elas inserir GPUs nas suas próprias placas, assim como outros recursos, tais como memórias e encaixes. Por outro lado, é importante dizer que as GPUs podem estar diretamente nas placas-mãe, sendo popularmente chamadas de placas de vídeo on-board. Bem, agora vou falar um pouco sobre a GPU. A GPU surgiu para aliviar o processador principal do computador, CPU, da pesada tarefa de gerar imagens. Por isso, é capaz de lidar com um grande volume de cálculos matemáticos e geométricos, condição crucial para o processamento de imagens em 3D. Para que as imagens possam ser geradas, a GPU trabalha executando uma sequência de etapas que envolvem a elaboração de elementos geométricos, aplicação de cores, inserção de efeitos e assim por diante. Essa sequência consiste no recebimento pela GPU de um conjunto de vértices no processamento dessas informações para que elas obtenham um contexto geométrico, na aplicação de efeitos, cores e afins, e na transformação disso tudo em elementos formados por pixels. Um pixel é um ponto que representa a maior parte de uma imagem, processo conhecido como rasterização. O passo seguinte é o envio dessas informações à memória de vídeo, para que então o conteúdo final possa ser exibido na tela. Agora vamos falar um pouco sobre o Pixel Shader. Shader é um conjunto de instruções utilizadas para o processamento de efeitos de renderização de imagens. Pixel Shader também é um programa que trabalha com a geração de efeitos com base em pixels. Esse recurso é amplamente utilizado em imagens 3D, de jogos por exemplo, para gerar efeitos de iluminação, reflexo, sombreamento, etc. Agora vou falar um pouco sobre o Vertex Shader. Semelhante ao Pixel Shader, só que trabalha com vértices em vez de pixels. Assim sendo, Vertex Shader consiste em um programa que trabalha com estruturas formadas por vértices. Esse recurso é utilizado para a moldagem dos objetos a serem exibidos. Agora vamos falar um pouco sobre Render Output Unit, ou ROP.
Basicamente manipula os dados armazenados na memória de vídeo para que eles se transformem num conjunto de pixels que fará as imagens serem mostradas no ecrã. TMU. Trata-se de um tipo de componente capaz de rodar e redimensionar bitmaps. Basicamente, imagens formadas por conjuntos de pixels para a aplicação de uma textura sobre uma superfície. Os recursos anteriores são utilizados pelas GPUs em componentes cujas quantidades variam de modelo para modelo. Bem, agora vamos falar do clock, ou relógio da GPU. O clock, ou relógio, é um sinal de sincronização. Quando os dispositivos do computador recebem o sinal de executar as suas atividades, dá-se a esse acontecimento o nome de pulse de clock. Bem, para terminar vou-vos falar um pouco sobre a resolução e cor. Ao comprar uma placa de vídeo, uma característica importante que é geralmente descrita nas especificações do dispositivo é a sua resolução máxima. Quando falamos neste aspecto, estamos-nos a referir ao conjunto de pixels que formam linhas horizontais e verticais na tela. Vamos tomar como exemplo uma resolução de 1600 × 900. Esse valor indica que há 1600 pixels na horizontal e 900 pixels na vertical. Bem, com isto finalizo